Saudações, membros e pastores em todos os países do mundo. Hoje, gostaria de falar sobre a festa da colheita que começou com a lei nos dias de Moisés. Todos, por favor, ouça com atenção e, se você tiver uma opinião melhor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco a qualquer momento. Devemos fazer nossa vida de fé de acordo com a vontade de Deus. Nos conhecemos as coisas do passado, as coisas de hoje e as coisas do futuro. Se você olhar para Gálatas 4, ele fala sobre as coisas do passado, como a festa da colheita. Esses mandamentos do passado, temos que guardá-los ou temos que jogá-los fora? Temos que pensar sobre essas coisas. Pessoal, o que vocês pensam quando falamos da festa da colheita? A festa da colheita refere-se à festa de colher as colheitas que cresceram durante todo o ano, colhê-las no outono e colocá-las em um celeiro. Alguém sabe quando ocorre a festa da colheita em Israel? A nação de Israel colhe o trigo no mês de abril. Eu sei disso bem porque eu estive lá. O povo de Israel viveu no Egito e depois entrou na terra de Canaã. A festa da colheita estava lá para que as gerações futuras pudessem saber que haviam guardado a festa da colheita diante de Deus. Plantavam e colhiam as colheitas ali. Mas, como lemos em Gálatas 4, diz que as coisas da antiga festa da colheita são desnecessárias. Paulo até disse que temia que seus esforços fossem em vão se esses festivais fossem observados. Assim, devemos pensar sobre esta festa de colheita hoje, não devemos? Sim, nós deveríamos. Precisamos saber que a festa da colheita da qual estou falando hoje, a festa da colheita da qual Paulo havia falado naquela época, e a festa da colheita mantida nos dias de Moisés são todas diferentes. Quando se trata da festa da colheita para o tempo do Israel físico, estamos falando sobre o tipo de grãos que comemos. Mas esta festa de colheita de que Paulo ou Jesus falaram não era sobre isso. Eles estavam falando sobre a festa da colheita de pessoas. É diferente. É dito que enquanto um herdeiro é uma criança, em nada difere de um escravo. Embora seja o senhor de todos, então o herdeiro está sob escravidão, sob guardiões. Mas, quando chegar a hora, não será mais assim. Mas as coisas vão mudar. Vou explicar sobre a festa da colheita. E o que eu quero te dizer hoje não é sobre a festa da colheita do tempo de Moisés. Não estamos falando nem mesmo sobre a festa da colheita no tempo da primeira vinda de Jesus, mas estou falando sobre a festa da colheita na segunda vinda de Jesus. Não são os grãos do mundo, mas os grãos maduros. Se você ler Apocalipse 14, versículos 14 a 16, é sobre pessoas, e não sobre o grão físico do mundo. Tudo mudou. Ainda hoje há a festa da colheita, mas você deve saber que não estamos falando sobre os grãos físicos que comemos e nem vivemos como era no passado. Devemos acordar. Jesus veio a essa terra de acordo com as profecias
do Antigo Testamento. De acordo com as profecias, ele recebeu e comeu o livro e veio a esta terra, aos israelitas rebeldes. Não houve uma única profecia que ele deixou de fora. Porém, eles insistiam na lei mosaica e não acreditavam no que Jesus havia falado, nem mesmo nas profecias do Antigo Testamento. Se vocês pensarem sobre isso, foi certo acreditar no que Jesus falou? Ou foi certo não acreditar com base em seus próprios julgamentos? Todos, o que vocês acham? Então, pessoal, o que é dito que Jesus realizou quando veio na primeira vinda? Ele veio para semear a semente. Ele veio para semear a semente de Deus. E depois de semear todas as sementes, ele partiu. O que ele disse e deixou para o povo? Ele prometeu que voltaria para a colheita e depois foi embora. E de acordo com o Antigo Testamento, foi Jesus quem semeou a semente de Deus. Mas naquela época, Jesus semeou a semente de Deus em seu campo. E depois, o que aconteceu? O diabo veio enquanto todos dormiam e semeou a semente do diabo no mesmo campo. Então, mesmo sendo o campo de Jesus, ali cresceram duas sementes, a semente de Deus e a semente do diabo. E os discípulos perguntaram a Jesus: vamos arrancar a semente do diabo, o joio? O que Jesus disse? Ele disse, sim, vá e puxe-os para fora? Não, ele disse, não. Ele disse, deixe ambos crescerem juntos até a colheita, porque enquanto você está tirando o joio, você pode arrancar o trigo junto com ele. Então, quando chega a época da colheita, os ceifeiros são enviados para colher aqueles que são nascidos da semente de Deus. Então, quando ocorre essa colheita na terra? Quando chegar a hora da colheita das duas sementes que foram plantadas na igreja de Jesus, a semente de Deus será colhida com certeza. Então, quando isso acontece e onde? Você deve estar ciente disso. Em Jeremias 31 do Antigo Testamento, havia uma profecia de semear dois tipos de sementes. Mas desde que Jesus veio e semeou a semente e estabeleceu uma nova aliança, podemos dizer que ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, certo? Essas duas sementes cresceram juntas no campo, que é a igreja de Jesus. Pastores, o que todos vocês acham? Jesus voltou para a colheita? Se a colheita não aconteceu, então os nascidos da semente do diabo, o joio, também estão crescendo juntos na igreja de Jesus, não é verdade? Qual situação é essa? Jesus disse claramente que aqueles dois estavam crescendo juntos. Pastores, você pode dizer a esses dois tipos de pessoas quem são os joios e quem são os nascidos da semente de Deus? Você sabe ou não sabe? Isso mesmo, você não sabe. Porque se você soubesse, teria havido um tumulto para tirar tudo, então você não sabe. Um é da semente de Deus e outro é da semente do diabo. E ambos estão crescendo na igreja de Jesus, na própria igreja onde vocês, pastores, estão ensinando. Estou dizendo algo errado? Se você disser, não, esse não é o caso da minha igreja, então Jesus estava mentindo, você tem que pensar sobre isso. Mas é dito que na época da colheita, Jesus virá e virá com os anjos. É dito que somente aqueles que são nascidos da semente de Deus serão colhidos do norte, sul, leste e oeste. Mas, pastores, é dito que os filhos de Deus que nascem da semente de Deus serão colhidos. Então, os ceifeiros vieram à sua igreja? Deve haver dois tipos de semente plantadas em sua igreja também, correto?
Então os ceifeiros vieram à sua igreja e colheram as pessoas? Ouvi dizer que algumas igrejas até têm uma placa que diz proibido ceifeiros. Eu ouvi isso dos ceifeiros, mas parece que esses pastores ou essas pessoas não podem dizer claramente o que a Bíblia é ou o que a palavra é. Então, tenho certeza que todos vocês, pastores aqui, não são assim. Mas devemos saber dessas coisas, certo? Devemos saber o que precisamos saber. Devemos discutir o que precisa ser discutido. E precisamos verificar o que precisa ser verificado. É isso que é. Seja isto ou aquilo, não é outro lugar senão o próprio campo, a igreja de Jesus, onde Jesus semeou a semente, onde dois tipos de semente foram semeados e as duas entidades estão crescendo. É um fato inegável. É dito que as escrituras não podem ser quebradas. Pastores, vocês sabem onde essas palavras estão gravadas? Você sabe ou não sabe? Pastores, por favor, me digam. Digam-me onde está na Escritura. Sim, é em João 10, versículo 35, que diz que as Escrituras não podem ser quebradas. Então devemos fazer de acordo com a Bíblia, para não ser uma heresia ou uma seita. Devemos fazer de acordo com a Bíblia. Então, quando será a colheita? Quando e depois de qual acontecimento isso acontecerá? Pastor, por favor, levante-se e explique. Pastor, você é o único que está ensinando o tempo todo na sua igreja. Você deve saber para liderar outras pessoas, mas se você não sabe, esse pastor se torna inútil. Se você olhar para Mateus 24, é dito que Jerusalém é o templo de Deus e o templo é onde Deus está junto. Mas havia uma guerra lá. Essa guerra aconteceu e quem venceu ou perdeu? Jerusalém foi destruída. Por quem? Pelos gentios. Meu Deus, eles se chamavam a igreja de Deus, o pastor de Deus e o servo de Deus, mas eles perderam. Como é que eles perderam a guerra? Deveria ser assim? No entanto, a razão pela qual eles perderam é porque as pessoas em Jerusalém foram enganadas e tentadas e foram entregues à morte. É por isso que os inimigos se tornaram grandes e Jerusalém foi destruída. Não diz que os destruidores de Jerusalém estavam no lugar santo? Então, o templo de Deus, a igreja de Deus, o pastor de Deus e os santos de Deus foram destruídos. E isso é o que vemos até Mateus 24, versículo 31. Depois disso, Jesus vem com os anjos e os envia aos quatro cantos da terra. E eles colhem os nascidos da semente de Deus. Eles devem estar ocupados. Essas pessoas, quando saíram para a colheita e provavelmente viram a placa dizendo proibido ceifeiros, esses anjos não teriam visto isso? Então, seja a semente de Deus ou a semente do diabo, é verdade que os dois tipos de sementes foram semeados, mas quando a colheita acontece, é depois que o templo de Deus, Jerusalém, é destruído. Como pode isso acontecer? Pastores, por acaso, sua igreja foi destruída? Provavelmente não, porque vocês, pastores, são santos. No entanto, haveria outra igreja mais sagrada do que esse templo de Jerusalém?
mas foi destruído. Se tivessem lutado e vencido, não teriam sido destruídos. Pense sobre isso. É assim que isso é. Então, agora não há mais templo de Deus, não há mais pastor de Deus e não há mais santos de Deus, porque eles foram destruídos. Naquele lugar sagrado, o pastor do diabo está de pé dentro do lugar e dizendo: aham, assim, não diz isso na Bíblia? Isso é o que aconteceu. Então, mesmo que as pessoas digam que não conhecem a Bíblia ou o céu, devemos saber pelo menos quando Deus e Jesus vêm. Depois de que evento eles vêm? Para onde eles vêm? E o que eles fazem depois que eles vêm? Pelo menos um pouco devemos saber essas coisas, não é verdade? Pastores, por que vocês não compartilham essa parte com os outros? Por que vocês, pastores, sabem, mas não contam aos seus membros? Quão bom seria se eles soubessem disso ao menos um pouco? Eles deveriam permanecer ignorantes sem fazer nada? Que frustrante! Deus deve estar tão frustrado, certo? Pensem nisso, pastores. É difícil as pessoas confiarem nos pastores. É difícil Deus confiar nos pastores. Deveria ser assim? Não sejamos assim. Em um velho ditado do nosso país, diz que há Jesus entre os mendigos. Pense sobre isso. Não é só apontar o dedo para alguém que alguém é mendigo ou outra coisa. Uma cidade tão santa como Jerusalém, por que eles perderam? Como o diabo chegou ao pódio e proclamou? Como isso aconteceu? Mas Jesus disse que essas coisas devem acontecer para que Jesus volte. Quando você olha para o versículo 31, isso não está correto? Ah, eu realmente não consigo entender isso. Deveríamos apenas ser assim? Quer Jesus venha ou não, o que isso tem a ver comigo? Devemos ser assim? Então, não estamos tendo uma vida de fé. É dito que esta palavra acontecerá sem adição ou subtração. Então, tudo isso que devemos acreditar é a profecia. E porque toda a profecia é cumprida, portanto, somente quando cremos podemos entender, não é certo? Não tenho certeza. Talvez porque vocês, pastores, sejam santos, então o céu já está recebendo vocês. Mas daria uma força para nós sabermos um pouco do que não sabermos nada. Então, quando essas coisas acontecem, Jesus vem com os anjos e eles saem para os quatro cantos para encontrar o quê? Que tipo de pessoas eles estão encontrando? Pastores, vamos fazer um teste? Testar se vocês sabem ou não? Como você será capaz de conduzir sua congregação para o céu dessa maneira? Ah, é realmente frustrante, não é? Jesus vem com os anjos e depois da destruição de Jerusalém, eles vão ao norte, sul, leste e oeste procurando as pessoas. Esta é a colheita. Que tipo de pessoas eles procuram? Eles estão procurando aqueles nascidos da semente de Deus. Neste vasto mundo, eles estão procurando por aqueles que nasceram da semente de Deus que foi semeada por Jesus. Essas palavras estão registradas em Apocalipse capítulo 14, 14 a 16. Eles encontram essas pessoas e as selecionam. Eles encontram essas pessoas, as colhem, as selam e as tornam parte das 12 tribos de Deus para fazer o povo do reino de Deus.
Será que alguém é capaz de aceitar tudo isso assim? Pastores, como é a hora certa? Não deveríamos ensinar os santos com sabedoria para que eles possam entender completamente, crer e ter suas vidas de fé dessa maneira? Os pastores não têm que criá-los dessa maneira? Pense sobre isso. Há os nascidos da semente de Deus. Mas como você saberia se alguém nasceu da semente de Deus? Todos parecem iguais, certo? Você poderia dizer o mesmo. No entanto, é possível reconhecer aqueles que são nascidos da semente de Deus. Então, eles são colhidos para virem. Porque é possível saber. Se você não puder saber, você não poderá acolhê-los. Aqueles que são nascidos da semente de Deus têm a semente de Deus em seu coração, que é como o solo. Exatamente assim. Mesmo dentro de uma maçã, quando você divide, há uma semente da maçã, e dentro de uma melancia, há uma semente da melancia. Então, no caso das pessoas, aquelas que têm a semente de Deus dentro são colhidas, e elas precisam ser ensinadas. Além disso, essas pessoas são seladas para se tornarem o povo do reino de Deus. Onde está o plano para criar o povo de Deus, o reino de Deus e a organização de Deus na Bíblia? Pastores, vocês sabem muito bem disso porque têm ensinado até agora, certo? Vocês sabem ou não sabem? Havia uma pessoa e, enquanto essa pessoa dizia que acreditaria em Jesus, e enquanto ela lia a Bíblia, havia muitas coisas que a pessoa não entendia. Então, um dia, essa pessoa foi a um pastor e perguntou: Pastor, por favor, me ensine isso e isso. Mas o pastor disse que não sabia. Vocês precisam ensiná-los. Em Malaquias capítulo 2, é dito que o sacerdote deve se tornar o mensageiro de Deus e deve andar com Deus e que o povo deve buscar a verdade dos lábios dessa pessoa. É isso que diz. Estamos falando sobre a festa da colheita, mas estávamos falando sobre outras coisas também. Sim, então, nos dias de Moisés, os israelitas entraram na terra de Canaã. Trabalharam no campo e colheram do que haviam plantado e fizeram a festa da colheita para dar a conhecer as colheitas às gerações vindouras. Mas hoje, não estamos entrando na terra de Canaã, certo? Estamos tentando entrar no céu, então não precisamos disso. Não precisamos de tais leis ou mandamentos, certo? Porque nós precisamos deles. É por isso que Paulo e Pedro disseram, porque as pessoas continuaram falando sobre essas coisas. Se as festas do passado foram mantidas, o sacrifício na cruz será desperdiçado. Então, hoje, o que eu quero falar não é sobre o tempo de Moisés, nem sobre o tempo da primeira vinda. Eu gostaria de falar sobre a festa da colheita de hoje. Pastores, vocês conhecem a festa da colheita de hoje? Por favor, diga. Hoje é a festa da colheita. Jesus havia dito em Mateus 13 que há tempo para semear e colher, e que ele voltaria. Em Apocalipse capítulo 14, os 144.000 no Monte Sião são as primícias maduras. Esses frutos são os nascidos da semente de Deus. Assim, esta festa da colheita não é a colheita dos grãos físicos do mundo, mas é a colheita do povo, os filhos de Deus que nascem da semente de Deus. Esta é a verdadeira colheita. E depois dessa colheita, depois de trazê-los, nós os ensinamos. Isso é selamento do povo. A palavra é Deus. E a palavra de Deus é o selo de Deus.
Não está correto? Como em Hebreus, capítulo 8, a lei está inscrita ou selada nos corações e mentes das pessoas. Estas são as pessoas que são verdadeiramente seladas. Não é uma ou duas pessoas, mas são 144 mil, 12 mil de cada tribo, então 144 mil pessoas. Este é o número de pessoas que são seladas. Além dessas pessoas, ninguém mais foi selado. Não. Isso tem que ser criado para que haja uma multidão de branco. E em Apocalipse capítulo 14, é dito que 144 mil no Monte Sião são as primícias maduras, os primeiros frutos. Voltando a 14, capítulo 14, versículos 14 e 16, eles são aqueles que foram amadurecidos e colhidos depois que a semente foi lançada por Jesus. Esta é a colheita. E esta é a segunda vinda de Jesus. E essas pessoas são aquelas nascidas da semente de Deus. Pastor, por favor, ouça com atenção. Você precisa ouvir com atenção para pegar o que foi falado incorretamente e dizer por que você diz coisas tão ridículas. Se você não ouvir com atenção, você não pode fazer isso. Não se trata do que foi semeado ou colhido no tempo de Moisés, ou das coisas que se comiam por via oral naquele tempo. Jesus semeou a semente e partiu, certo? E o que é colhido no momento da segunda vinda? Não são grãos ou feijões, mas são pessoas. Encontrar aqueles que são nascidos da semente de Deus, os filhos de Deus, e criar as 12 tribos. Essas 12 tribos é o reino de Deus, isso mesmo. Se formos ao capítulo 2 de Gênesis e o lermos, e também se formos ao capítulo 1, há árvores que foram criadas que dão muitos frutos. Então, havia muitas frutas para comer também, mas havia duas árvores específicas. Essas duas árvores estavam no centro, o trono de Deus estava no centro também. Elas também estão no centro. Uma é a árvore da vida e outra a árvore do bem e do mal. Mas, estranhamente, quando vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19, há constantemente essas coisas novas sobre as quais podemos pensar. Quando vamos para o capítulo 22, existe a árvore da vida que estava no jardim do Éden 6.000 anos atrás. Também está lá no livro de Apocalipse. Mas vamos dar uma olhada em como essa árvore da vida se parece. Diz que produz 12 tipos de fruto todos os meses. Onde no mundo está tal árvore? O que é isso? É a árvore da vida. Mas quando Jesus veio na primeira vinda, ele disse: Eu sou a videira verdadeira, não a videira selvagem. Eu sou a videira verdadeira. E ele disse que os ramos que não derem frutos serão cortados. Mas aqueles que ouvirem a Jesus darão muitos frutos. E quantos discípulos Jesus teve? 12. Cada um desses ramos dá frutos. Mas qual é a diferença entre aquela videira que Jesus chamou de videira verdadeira e a árvore da vida em Apocalipse 22, versículo 2? Qual é a diferença? Quando nossos pastores viajam pelo mundo inteiro em aviões, vocês já viram a árvore da vida? Se você não comer do fruto da árvore da vida, não poderá viver para sempre. Você deve comer para viver para sempre. O fruto da árvore da vida é encontrado em Apocalipse 22. Então, olhando para esta árvore, ela dá 12 colheitas de fruto todos os meses.
Isso é tão único. É dito que as folhas eram para a cura das nações. É o que é. Então, se você olhar para Jesus, havia 12 discípulos centrados em torno de Jesus. É por isso que se diz que todos os que pertencem a Jesus foram purificados pelas palavras que Jesus lhes havia falado. Então, se um fruto nascesse ali, não seria um fruto muito bom? Mas se você olhar para Apocalipse, capítulos 17 e 18, há uma mulher, uma prostituta chamada Babilônia. Então, essa prostituta é chamada Babilônia. Babilônia é uma organização, uma nação. Eles comem e bebem e ficam bêbados. Bebiam o vinho do adultério. Esta e outras pessoas, todos bebiam. Então, eles beberam tanto. Então, de onde este vinho é? Esse vinho de adultério vem das uvas que vêm das árvores frutíferas, também como em Isaías 5, tem vinhas boas e vinhas ruins. As duas se juntaram e se tornaram um. Se você olhar para as duas organizações, cada organização é diferente. Uma é do vinho do adultério da Babilônia, a nação dos demônios, e a outra é do vinho do reino de Deus, que vem das uvas verdadeiras. Então, hoje, essas duas organizações são explicadas, e agora haverá julgamento. Aquele que bebeu o vinho do adultério não é de Deus. No entanto, no capítulo 22 de Apocalipse, há esta videira que dá 12 colheitas de frutos todos os meses, e há a água que flui do trono de Deus no meio da rua, a água da vida como cristal, e há a árvore da vida, que dá 12 colheitas de frutos, certo? Assim, uma é a árvore do diabo, que é a árvore do vinho do adultério, e a outra é a verdadeira videira de Deus. Então, existem essas duas árvores que aparecem. Você pode se perguntar por que estou falando sobre isso em relação à festa da colheita, mas trata-se de encontrar os nascidos da semente de Deus, colhê-los, educá-los, selá-los e então criar as 12 tribos, o reino de Deus. Depois de fazer isso, as 12 colheitas de frutas são produzidas nos 12 ramos todos os meses. Isso é chamado da árvore da vida. Então, a árvore da vida que pertence a Deus é a organização de Deus. É o reino de Deus. Aqueles que são colhidos são os frutos desta árvore. Assim, o que acontece se alguém se torna o fruto desta árvore? Ele se torna o fruto da árvore da vida. Mas o diabo se torna o fruto da árvore do diabo. E se alguém comer desta árvore, morrerá. Mas se alguém comer da árvore da vida, viverá para sempre. É dessa forma. Então, pessoal, não havia nada de bom na festa da colheita dos dias de Moisés. Também não teve nada de bom na festa da colheita na época da primeira vinda. No entanto, neste momento de Apocalipse, o reino de Deus foi criado pela colheita e selamento, e esta é a árvore da vida. É por isso que Jesus semeou a semente de Deus, e na segunda vinda, os nascidos da semente de Deus são colhidos. É para reuni-los. Estão sendo reunidos pela colheita. É assim que o novo reino de Deus é criado através deles, e é assim que eles se tornam o povo de Deus. É disso que estamos falando. Esta é a festa da colheita de hoje. Quando as sementes são semeadas e se tornam o grão amadurecido de Deus, Jesus vem novamente, colhe e ajunta todas elas. Sim, elas são o reino de Deus e a árvore da vida. Somente esta árvore pode existir para sempre.
E essas são as pessoas que só poderiam ser criadas através da água cristalina da vida que flui do trono de Deus. Então, está dizendo, Jesus virá para semear a semente, Jesus veio e semeou a semente, Jesus voltou, ele voltou e reuniu aqueles que nasceram da semente de Deus. E Jesus criou o reino de Deus reunindo essas pessoas. Hoje, gostaria de aproveitar esse momento para dizer algo a todos os pastores e santos ao redor do mundo. Pessoal, pode ser desconfortável ouvir, mas, por favor, ouça essas palavras. Neste mundo, aqueles que não são nascidos da semente de Deus não podem entrar no reino de Deus. Os nascidos da semente de Deus são aqueles que são colhidos na segunda vinda do Senhor. Aqueles que são colhidos são os criados por Jesus de acordo com o projeto do livro de Apocalipse. Aqueles que não são criados de acordo com o livro do Apocalipse não podem se tornar o novo reino de Deus e o novo povo, e não podem se tornar o povo do céu. Por favor, certifiquem-se de entender isso. Este reino chamado Shincheonji foi criado de acordo com o livro do Apocalipse. Então, por favor, compare com o livro do Apocalipse. Eu quero que os pastores de todo o mundo saibam que qualquer coisa, incluindo a organização e qualquer outra coisa, foi criada de acordo com a promessa do livro do Apocalipse. Havia uma promessa de criar um novo céu e uma nova terra, e hoje ele veio e os criou. Todos vocês devem se lembrar do que estou dizendo. Mesmo se falarmos sobre esta festa da colheita, Jesus havia semeado a semente de Deus, e esta é a obra da festa da colheita, que é criar o reino de Deus às 12 tribos hoje, reunindo aqueles que nasceram da semente de Deus que havia sido semeada. Esta é a verdadeira colheita de Deus, e esta é a verdadeira obra da festa da colheita, que todos vocês devem entender. Uma vez que Deus completa tudo de acordo com esse livro de Apocalipse, então tudo o que Deus deseja realizar se torna completo. O reino espiritual no céu e as 12 tribos criadas na terra como no céu se casarão em Apocalipse capítulo 19. E após isso, eles participarão da primeira ressurreição em Apocalipse 20. Por meio disso, toda esta Bíblia será cumprida e realizada. Todos, por favor, verifiquem como isso é cumprido. Além disso, venha e verifique se outras palavras são misturadas como vinho misturado com água. Shincheonji está proclamando a todos os pastores e santos em todo o mundo que este lugar foi criado de acordo com o livro do Apocalipse. Desejo que todos vocês sejam cheios de graça de Deus também. Isso mesmo, somos todos as mesmas pessoas nascidos nessa terra que foi criada por Deus. Há uma Bíblia e há um Deus. Se você realmente acredita em Deus, não deveríamos nos tornar juntos em Deus? Isso não é correto? Vamos tentar isso juntos e vamos ser um. Nós somos um. Sim, obrigado.